preparem, mas agora não tem necessidade mais porque nós vamos abrir. O tema é águas nos artérios ou tornozelos, é o mínimo de Deus. Então, quando você molha na obra de Deus apenas os artérios, os tornozelos, você está no mínimo do mínimo de Deus. Nem começou a esquentar. E o texto está no profeta Ezequiel, capítulo 47, versos 3 a 7. E nós vamos convidá-los que abram suas Bíblias. Aqui dentro não precisa levantar, porque nós já tivemos uma leitura introdutória e esse texto tem um pretexto de pregação. Vou abaixar aqui para não me atrapalhar aqui. Eu estou apenas monitorando. Aqui várias pessoas já se apresentaram aqui para nós. Então, aqui Ednilza já se apresentou. Aqui a Lili, presbítero Luiz Carlos Souza, se apresentou. Miriam Bastos, Fatinha Cris, Maria José Lopes, Marilda Trindade, Gleison Lima. Olá, Gleison, que bom. Jovem pastor aí de Cantagalo, que nos traz muita alegria. Esmeralda, Márcia Rodrigues, Almir Batista, e vai por aí, ó. Márcia Hilário está assistindo. José Juvenil Rodrigues, João Batista Nepomuceno. Bom, nós estamos com 26 pessoas agora aqui assistindo. E o capítulo 46 de Ezequiel, verso 3, diz assim. Pode colocar aí na tela para que todo mundo possa, junto conosco, ler o texto. Ezequiel 47, versos 3 em diante, que diz assim, principiando no verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Olha, esse cordel de medir, ele fala de metro, de uma trena, de um apetrecho para medir distância. E mediu 1000 côvados. Na prática, um côvado é mais ou menos da ponta do dedo até mais ou menos até o cotovelo. Dá um côvado. Aí você veja bem, 1000 vezes essa distância. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era já um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se dividiam, passar a nado. Olha, eu vou repetir, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ele se refere que não dava para andar mais, só a nado. E me disse, viste o filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro, lá na beirada. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda, na totalidade. Quantos necessitam de oração? Você que está em casa, não custa nada se você tem um smartphone na mão, só colocar porque eu vou orar agora.
Na Smart TV fica mais difícil de escrever, porque tem que ter um controle diferente. Mas no celular é rápido, e também, se for um laptop, é mais rápido ainda. Então, vou perguntar quantos nessas de oração, se você disser eu, vai aparecer o teu nome, e aqui a tua boa vontade de receber oração. Vamos então falar com Deus, o nosso Pai. Querido Senhor, te agradecemos o privilégio renovado de uma vez mais neste dia elevarmos a nossa voz em oração, em Tua presença, Senhor. Fale aos nossos corações nesta noite. Se te agradas nos trazer exortação, exorta-nos. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu açoitas aquele a quem Tu amas. Se queres edificar-nos, a Tua palavra é eficaz para nos edificar. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Se queres consolar-nos, traga consolo àqueles de corações enlutados, aqueles que estão tristes por ter perdido o emprego, aqueles que estão tristes por não estarem bem de saúde, e muitos que gostariam de estar aqui, não estão, Senhor, por impedimento, por prudência, para dar satisfação à própria família, Senhor. E nós entendemos isto. Em nenhum momento eu quero incentivar que as pessoas que tenham grande risco a que venham aos cultos. E nós orientamos que deve ter uma pessoa da família que vá ao supermercado. Não todo mundo junto, principalmente levar criança para o supermercado. Deus querido, tome em Tuas mãos as nossas vidas. Nós te pedimos que Tu nos fale neste momento. Em um nome precioso, em um nome doce, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar uma ligeira história acerca do profeta que vamos aqui falar alguma coisa sobre ele. Ezequiel, ele era um judeu, sem dúvida nenhuma. E ele, no momento que ele escreveu essa profecia, ele estava cativo na Babilônia. E já havia 500 anos que aquele momento separava o nascimento de Cristo. Ou seja, após esta profecia, Cristo viria ao mundo 500 anos depois. Veja o distanciamento. Frequentemente, Deus falava com ele através de visões. Ezequiel era o profeta das visões. E eu quero asseverar que Deus é um Deus imutável, Ele não mudou. Se Deus matou, Ele mata. Se Deus Ele curou, Ele cura. Tudo que Deus fez no passado, Ele continua, porque Ele não muda nunca. E as visões que Ezequiel tinha, ele anotava no livro. Ele escrevia as visões. E uma dessas visões, Deus lhe mostra a construção de um novo templo, que seria usado pelos judeus para adorar o Senhor. Deus deu uma visão do novo templo a Ezequiel. Ezequiel, quando a gente lê no capítulo 40 e no verso 2, nos diz: Deus me levou à terra de Israel e me pôs em um monte muito alto. Irmãos, quando os profetas se referem a Deus me levou, não significa quase que sempre que Deus o pegou pela mão ou que Deus o fez caminhar até chegar ali. Porque muitas das vezes Deus leva a pessoa em espírito a uma certa distância. Por exemplo, o inferno não existe. Que isso, pastor? Não, ele não foi inaugurado. O inferno não existe. Não tem ninguém no inferno, nem Satanás está no inferno. Ele está nos ares aí atormentando. Mas aquilo será o destino dele, o inferno.
o inferno não foi inaugurado. Mas eu vejo muitas vezes, quando eu ia, poucas vezes eu fui, mas já fui muito em vigílias, e as pessoas têm a visão que foi até o inferno. E eu não posso chamar essas pessoas de mentirosas, porque Deus tem capacitação sobeja para levar uma pessoa num plano futuro, num lugar que ainda não existe, num lugar que ainda não ocorreu. Deus pode fazer isso. E o homem trouxe a Ezequiel a porta do templo, é mole, que olhava para o Oriente. Sempre quando a Bíblia fala de Oriente, ela quer se referir a coisas maravilhosas. E eis que saía águas debaixo do limiar do templo para o Oriente. Estas águas que Ezequiel começou a molhar os artelhos, e a vontade de Deus não era que Ezequiel permanecesse apenas molhando os artelhos. Saía um fluido debaixo do templo, do trono do templo. Veja só, se é trono, é morada de Deus, é o templo de Deus. E que se foi formando um ribeiro de águas maravilhosas. Eu creio que Ezequiel, ao entrar com os seus tornozelos naquelas águas, se fosse um de nós, até a mim mesmo, poderia dizer assim: ah, que bom, olha só, meus pés estão refrigerados. Eu estou com os meus pés nas águas que saem debaixo do trono, que saem debaixo do templo. Eu estou muito bem, eu estou feliz. Eu posso passar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e eu posso morrer aqui com as águas nos artelhos. Um dia desse eu preguei aqui do servo inútil. Eu creio que alguém que se conforma com água nos tornozelos, ele é menos do que inútil. É muito menos ainda do que inútil. E a vontade de Deus não é essa para mim e não é essa para você que está lá do outro lado da telinha. Não é essa vontade de Deus para a tua vida. Deus tem um projeto de nos fazer crescer, nos fazer desenvolver a cada dia. Irmãos, vejam só, Ezequiel no capítulo 47, 1 a 3. Depois disso me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. A oriente estava o Monte Moriá, mais tarde estaria o Monte Moriá. A oriente sempre lembra a pessoa de Jesus, sempre. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam mais águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Quando nós estudamos teologia, e estudamos acerca do cânon, e o cânon fala de vara de medir. Sempre valores. Tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados. Irmão, 100 côvados dá mais de 40, mais ou menos 45, 450 metros por aí. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Eu gostaria de fortalecer de que Deus nos quer numa vida muito mais relevante do que apenas águas nos tornozelos. É isso que nós precisamos entender. Nós temos estado satisfeitos com poucas coisas. Com 3 gotinhas do Espírito nós estamos satisfeitos, quando Deus nos quer
que sejamos derramados. E quando se derrama é sem medida. Na primeira parte dessa passagem, ele foi levado da terra seca às águas deste rio glorioso. Foi levado para lá. Para quem está em terra seca, molha os artelhos, já algo tremendo começa a acontecer. Mas se for um ministério, se for um ministério, não satisfaz a Deus água apenas nos tornozelos. Eu gostaria que os irmãos valorizassem esta palavra. Se for um ministério, águas nos tornozelos, não faz nem cosquinha em Deus. Sabemos que isto é uma ilustração de vida dada pelo Espírito Santo. E Ele quer nos falar com muita clareza nesta noite. Na verdade, uma grande experiência com Deus, de uma religião fria, seca, morta, para a realidade do derramado do Espírito Santo, esse tipo de religião que se acomoda com água nos tornozelos é uma religião oca, fria e vazia. Nesta visão, o Senhor nos ensinou lições essenciais para fugirmos da estagnação da nossa vida espiritual medíocre. Irmãos, eu sempre falo aqui, se Deus me perguntar se eu estou satisfeito com o meu desempenho, eu vou dizer não, e eu não estou querendo aqui uma falsa humildade. É uma verdade, eu sei que se eu me esforçar eu posso dar mais. Se eu me esforçar eu posso chegar mais longe. Se eu me esforçar eu posso ir mais rápido. Água nos tornozelos é o mínimo de Deus. É o mínimo dos mínimos. Água no tornozelo nos faz menos do que inúteis. Porque o servo inútil, ele é um provedor. E Deus usou um anjo para guiar o profeta Ezequiel. Por 4 vezes o anjo mediu cuidadosamente 1000 côvados, conduzindo Ezequiel por estágios. Queridos, se eu fizer aqui uma conversa com cada pastor, uma entrevista com cada pastor aqui presente, e ele vai entender muito bem que a vida dele tem passado por estágios. Não tem, Marcelo? Tem passado por estágios. Pastor Davi chegou no norte e pastoreou lá um pouco de ovelhas alheias. Ele já teve alguns estágios, ele passou ali. Quando ele assumiu o Beira-Mar, ele agora foi pastorear ovelhas oficiais, que pertencem ao campo, mas estava sob a tutela dele. E aí eu tenho uma certeza que algumas noites sem dormir aconteceu, algumas angústias, alguns erros de percurso, que a gente tem que às vezes procurar a ovelha para pedir perdão, estender as mãos, e às vezes nem estando nesse momento na culpa, mas para preservar a ovelha, às vezes a gente tem que engolir sapos, com perninha e tudo. O Jorge lá no Cantinho do Céu, o Marcelo lá no Beira-Mar, pastor Rogério na Vila Operária, pastor Claudiano na Vila Beira-Mar, o Cleiton lá em Copacabana, que deve estar assistindo agora, porque ele já anotou aqui. Então a nossa vida tem vários estágios.
Quando você entra para servir o exército, no paraquedista, você tem uma área de estágio pesada, que ali você pensa 1000 vezes em desistir. Depois que passa a área de estágio, aí alivia as coisas. Mas não podemos viver todo o tempo no primeiro estágio. Porque sabe de uma coisa? Quando você passa pelo primeiro estágio, você tem uma necessidade de ir para o segundo estágio. Tem gente que não sai do primeiro. E quando ele não sai do primeiro, ele está com aptidão para o primeiro estágio, não está para o segundo, para o terceiro e para o quarto estágio. E irmãos, as provas são pesadas. O primeiro estágio é difícil porque você começa do zero. Depois vem o segundo com mais grau de dificuldade. Que a gente, no caso do ministério, tem que orar mais, tem que ter mais prudência no falar. Aquilo que você escreve na internet, no Facebook, aquilo que você coloca no público. Esses dias eu fiquei muito triste com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, é uma pessoa madura. E eu falei com ela mesmo, olha, eu te bloqueei no meu Facebook, eu te bloqueei. Sabe por quê? Quando você tem um problema de saúde por causa de ácaros, você é sensível ao ácaro, né? O ácaro, então, ele tem que ser tirado, porque ele é o elemento causante. Enquanto nós não conhecemos o elemento causante de que nos traz falta de saúde, a gente vai ficando doente. E quando você descobre o elemento causante, você tem que tirar aquilo. Essa pessoa só escrevia para fazer desabafo, me machucava, e às vezes se referindo diretamente à igreja. E a igreja que eu sou pastor não bate nela não, porque está batendo em mim. Não bate não. Não bate. Não vai para o Facebook falar mal da DJ não, que você está falando mal de mim. E eu resolvi então bloquear. Essa atitude que eu tive de bloquear essa pessoa madura, fez com que ela se afastasse mais ainda daqui. E não veio até hoje, desde que foi bloqueada, não veio. Não sei se vai ter grandeza para retornar. Porque tem pessoas que até a flatulência dela, ela pensa que é perfume francês. Para quem não sabe o que é flatulência, são gases. Pensa que é Yves Saint Laurent. Pensa que é Jean Paul Gaultier, perfumista francês. Não, a flatulência dela é Jean Paul Gaultier. Mas não podemos viver nesse tempo todo. Então, o primeiro estágio levou onde as águas davam nos joelhos, nos tornozelos. O crente não pode viver a vida toda tomando mingauzinho. Tem hora que tem que comer mocotó. Tem hora que tem que comer comida forte. E o que acontece? Quando você tem uma criança em casa, você faz mingauzinho. Porque se der a ela uma comida gordurosa, uma comida mais que tenha mais substância, ela vai ter uma diarreia. Vocês sabem que até o leite que se dá, o leite em pó para uma criança, é nano, né? Nano. Não é? É aquele leitezinho mesmo, ralinho, mas se você der a ela uma comida gordurosa, ela vai ter uma diarreia muito grande. E tem crente que ele pega a Bíblia e tem que rasgar várias páginas. A Bíblia fala do leite bom,
do leite forte, o leite completo, o leite que tem as gorduras, que vai fazer você desenvolver. Está lá na carta de Pedro, mas tem gente que passa a vida toda tomando leitinho, não cresce nunca. Molhou até os tornozelos, está bom demais. E nós vamos precisar de um alimento sólido, vamos precisar de nos aprofundar mais. E o contato direto com o Espírito Santo é maravilhoso. O contato direto com o Espírito Santo é maravilhoso. Irmão, sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E quando você tem um contato com o Espírito Santo, você está tendo contato com Deus. Mas não podemos esquecer que tornozelos é o mínimo de Deus. Se nós ficarmos parados nesse estágio, não vamos crescer nunca. Muitos crentes estacionam nessa posição. Eu quero dar um conselho: se você começar a seguir um veículo estacionado, pare atrás do veículo estacionado e comece a seguir um veículo estacionado, porque não vai chegar a lugar nenhum. Você está seguindo um veículo parado, estacionado, não vai sair. Um dia desse, na estrada, eu parei atrás de um carro sem motorista. Eu não sei o que aconteceu. E todo mundo me cortando pela direita, pela esquerda. O carro estava parado no meio da pista, 3 pistas, e eu parado no meio. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Sem pisca-alerta, sem nada, um veículo até novo. Eu engatei a marcha ré e fui saindo um pouquinho, olhei pelo retrovisor até que eu tinha um ângulo para sair. Se eu ficasse lá, estava lá até agora. Veja com quem você está andando. É pessoa de oração? É pessoa que gosta de ler a Bíblia, gosta de falar de Jesus, gosta de falar do Espírito Santo, gosta de falar na graça. Essa pessoa você deve andar com ela. Mas se a pessoa só fala de fofoca, fala da vida dos outros, é uma pessoa insatisfeita, é um carro parado. E se você vai seguir um carro parado, você vai ficar igualmente parado. Nunca siga esse veículo. Não se satisfaça com o mínimo de Deus. Molhar os artérios é o mínimo de Deus. Não compare suas experiências, irmãos, com pessoas que vivem no raso. Não, irmãos, não compare a sua experiência com Deus de pessoas que vivem no raso. Se você comparar, você vai viver no raso. Nós não podemos viver no raso, nós precisamos mergulhar. Vocês sabem que no raso não tem nem peixe. Os peixes correm do raso. Os peixes gostam de águas profundas. Os grandes peixes vão para águas profundas. Saia do raso, saia do raso, saia do raso, saia do raso. Compartilhe com aqueles que já atingiram a profundidade. Procure pessoas para compartilhar. Pessoa que tem experiência de vida com Deus. E aí você vai acrescentar na sua vida. Por 4 vezes, aquele anjo mediu cuidadosamente 1000 côvados. Por 4 vezes. 4.000 côvados é o razoável de Deus. Olha, se você molha os tornozelos, é o mínimo de Deus. 4.000 côvados é apenas o razoável de Deus. Quem sabe você pensa, eu já trabalhei muito, trabalhou nada. Eu já fiz muito, fez nada. Eu estou fazendo muito, está fazendo nada. Porque 4.000 côvados é apenas o razoável de Deus. Eu com 72 anos que vou fazer agora, eu digo uma coisa, eu nem cheguei, irmãos, à metade disso aí. Porque o anjo não levou Ezequiel aos 4.000 metros, ou 1000 côvados, já na primeira vez. Por quê? Por que ele não pegou Ezequiel e falou, Ezequiel, 4.000 côvados para você, cai dentro, entra agora.
Se Deus tivesse feito isso, Deus teria perdido. Ezequiel teria morrido afogado. E tem gente que está morrendo afogado, e tem gente que já morreu afogado nas bênçãos de Deus. Tem gente que quando recebe uma promoção, ele se afoga nas bênçãos de Deus e some da casa de Deus. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: amar as bênçãos de Deus não é importante. O importante é amar o Deus das bênçãos. O importante é servir o Deus das bênçãos. O Deus das bênçãos, porque Ele vai ter bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos. Mas se você recebe um pouco de bênção, já se afoga. Então Deus mandou que Ezequiel entrasse quando ele mediu 1000 côvados. E aí quando ele entrou, ele só molhou o tornozelo. Tá bom, né? Agora ele mede mais 1000. Sabe que são os estágios que Deus está te levando. Eu quero chamar a atenção, se você não está vivendo esses estágios com Deus, tem alguma coisa errada na tua vida. Se você se conforma muito em ficar em casa, mesmo não sendo do grupo de risco, vou ficar em casa. Você não é do grupo de risco e se alegra em ficar em casa, você está satisfeito só com 1000 côvados. E isso é perigoso. Como já falei aqui, se você chegar num braseiro, tirar uma brasa do meio das brasas e colocar na pedra, em poucos minutos, ela vai ao arrefecimento, você vai esfriar. Dá até para pegar com a mão. Mas enquanto ela estiver ali no braseiro, ela vai ficar refulgante. Ela vai ficar queimando. Ela vai ficar ardente. Ela vai ficar aquecida o tempo todo. E nós corremos um risco de perder a graça de Deus. Corremos o risco de perder, irmãos, este ímpeto, esse desejo, sabe, se arrumar e vir para a igreja. Irmãos, qual é o motivo do anjo ser instruído por Deus de primeiro medir e depois conduzir? Interessante que o anjo pode fazer um cálculo. Eu estou falando aqui um cálculo rápido, aqui tem um côvado, daqui e aqui. Mas o anjo podia dizer assim: Ezequiel, entra nas águas até molhar o joelho, tá bom? Você está aqui molhando só os artérios. Se você entrar um pouco mais, você vai molhar os joelhos. Não. Com Deus não funciona assim. Deus é o Deus das ciências exatas. Ele manda medir mais 1000 côvados. Esta é a maravilhosa e compreensiva forma de Deus de nos conduzir espiritualmente. Ele nos criou e nos conhece nossas limitações. Ele sabe que Ezequiel não poderia suportar as profundidades de tacada. Então primeiro molha os artelhos. Agora mede mais 1000, olha, eu agora posso te garantir que você pode chegar até o meio dos teus joelhos. Vai com firmeza, vai que eu estarei contigo. Segura na minha mão, eu estarei olhando, eu estarei te vigiando, eu estarei ao teu lado. Eu estarei contigo. Você não vai estar sozinho, antes mais 1000 côvados. E o anjo vai, mede terceira vez, mais 1000 côvados, agora já tem 3000 côvados. E fala: Ezequiel, estas águas vão chegar nos teus lombos. Olha, confia, dá para chegar, vai. É o teu Senhor que está te falando. Estas águas são maravilhosas, são águas purificadoras. Vai até os lombos.
Ele que tinha molhado os artelhos, caminha um pouco, molha até o joelho. Agora, com dificuldade, caminha um pouco mais, já sente a densidade, sente que o corpo dele começa a querer flutuar e vai até os lombos. E quando chegou até os lombos, ele podia dizer: Senhor, está muito bom aqui, até aqui. Eu já tenho água nos lombos, está muito bom. Não satisfaz a Deus isso, não satisfaz a Deus. Não satisfaz. Não é até os lombos que Deus está falando. Deus quer que você mergulhe nas águas purificadoras. E ele mede 4 vezes mais 1000 côvados. E agora o profeta diz: eu não posso, é muito profundo, eu não posso. Ezequiel, você vai nadar nas águas. Agora tem profundidade para você nadar nas águas, porque eu tenho algo para te mostrar que você não imagina. Tenho algo profundo para te mostrar que você nunca viu, você não sabe, mas você vai ter uma experiência maravilhosa comigo. E Ezequiel começa então a nadar nas águas. É a maravilhosa e compreensiva forma de Deus de nos conduzir espiritualmente. Irmãos, sabia que não conseguiríamos nadar no oceano do Espírito se fôssemos jogados ao fundo? Logo de estalo, mas houve os estágios. Eu não sei qual estágio que você está. Eu não sei se você está no estágio das águas nos tornozelos. Não sei se você já chegou com as águas até os joelhos. Se você já chegou com água no joelho, Deus está vendo os teus joelhos. Ou se você chegou com água nos lombos, ou se agora, depois de mais de 1000 côvados, você não alcança mais o fundo, porque você vai ficar completamente mergulhado nas águas do Espírito. E esse é o ponto maravilhoso, quando o Espírito Santo vai mergulhar toda a nossa vida. O anjo foi primeiro instruindo para medir a nossa capacidade, depois nos move para maior profundidade. Nesta visão, Ezequiel nadou nas águas profundas. Ai, irmãos, que experiência quando você consegue se aprofundar nas águas do Espírito. Todos os que descobrem esse segredo, todos verão suas vidas e ministério completamente mudado. Enquanto você depende da teologia, como um certo tempo eu dependi muito. É uma coisa boa, mas não depende. A letra mata, o Espírito vivifica. Deus tem algo novo cada dia. O nosso ministério é orientado por etapas, e o Senhor vai nos aprofundando, até que você não alcança mais os teus pés. Depois de Ezequiel ter nadado, ele foi levado à margem do rio. Isso depois de passar por esses 4 estágios. O estágio de água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos, e depois até não ter mais pé. Não ter mais. Ezequiel 47, coloque aí Ezequiel 47, verso 7. Ezequiel 47, verso 7. Vamos ler. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma outra banda. Olhe para mim. Ezequiel não sabia disso. Ezequiel não viu isso. Ele viu apenas um filete de água que molhava os seus tornozelos. Não viu mais nada. Agora Ezequiel vai e vê algo que não conseguia ver antes de mergulhar. Ele agora está vendo árvores.
Mas que tipo de árvores Ezequiel está vendo? Enquanto Deus orientava Ezequiel no seu rio, o Senhor transformava ao mesmo tempo a paisagem à sua volta, que Ezequiel levaria 1 milhão de anos para fazer aquilo. Ele teria que semear muito, esperar crescer, dar flores e fruto. Mas uma coisa interessante, agora o Senhor mudara em segundos o que Ezequiel tentaria por muito esforço humano. Ele agora não utiliza mais o esforço humano, ele já tinha mergulhado nas águas do Espírito. Uma coisa que me chamou a atenção, Deus mostra a Ezequiel que no tempo daqueles 4 estágios, estágios das águas nos tornozelos, água até o joelho, água até o lombo, e depois águas que não mais dava para andar, tinha que nadar. Deus fala, agora você vai sair. E quando Ezequiel sai daquelas águas, ele encontra norte, sul, leste e oeste, árvores cheias de fruto. Oh, meu Deus! Árvores cheias de fruto. Árvores cheias de fruto. Enquanto os 4 estágios aconteciam na vida do profeta, Deus trabalhava as árvores para trazer frutos. Quando a gente fala de fruto, a gente está falando de resultado. Você está frutificando, meu irmão? Está frutificando, minha irmã? Se não está, atenda aos estágios de Deus. Não se conforme ficar com água apenas nos artelhos. Deixe que as águas cheguem até os joelhos, e aí já começa a ficar muito bom. Mas deixe que as águas venham até os lombos. E depois deixa o anjo medir o 4º estágio no teu ministério. E no 4º estágio do ministério, bom, agora já teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, tem um 4º. Agora é que vai começar tudo. Porque agora Deus já te preparou. Você já passou nos 4 estágios. Agora te prepare. Te prepare para ver o fruto. O fruto. E abundância de fruto. E você precisa se olhar no espelho e falar, como um solilóquio, eu já passei nos 4 estágios, e agora? Ezequiel 47:2, que a gente está finalizando essa live. Ezequiel 47:2. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Enquanto Ezequiel descobria as profundezas do rio do Espírito, Deus plantava e fazia crescer árvores. Instantaneamente,
frutos produzidos por Deus, pela intrepidez de Ezequiel, em andar, em nadar nas águas do Espírito. Todos os homens da Bíblia que desertaram de Deus não tiveram essa experiência tão linda de Ezequiel. Ele podia dizer: Senhor, está muito bom aqui, eu já parei por aqui, nesse estágio está bom. Mas Deus quer te dar um outro estágio de vida. Eu trabalhava numa empresa, era uma empresa multinacional. E eu ganhava razoavelmente bem na época. Aí um dia, um engenheiro que eu conheci me ofereceu para mim fazer o mesmo trabalho numa outra empresa e que ele me daria 4 vezes mais. E eu fiquei muito eufórico para largar aquele emprego seguro, que eu saí de lá na época certa, eu pedi para sair, para exercer ministério, não foi para trabalhar em outro lugar. E eu fui encontrar com um engenheiro para dizer que eu não aceitaria receber 4 vezes mais. Eu já tinha algum tempo naquela empresa, era uma empresa sólida, e aquela outra era uma empresa nova. E ele ficou muito aborrecido, porque ele já tinha falado lá com a direção, ia me colocar lá, e que eu seria o homem certo para estar naquela posição. Meses depois, a empresa veio à falência, aquela empresa que eu estaria lá. E os empregados, não sei se até hoje estão esperando a indenização. Que os donos saíram até do Brasil, sumiram. E o que ficou dos restos da empresa não dava para indenizar nem a metade dos funcionários. E eu agradeci a Deus, porque Deus me deu uma visão clara do que eu não deveria fazer isso. Eu já tinha atingido um estágio de maturidade. Isso na vida secular. Agora vamos trazer isso aqui para a vida espiritual, para a vida com Deus. Se você pensa que já passou por todos os estágios, está errado, não passou. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem já atingiu o 4º estágio. Mas eu gostaria que você não respondesse, porque eu não quero ser culpado de fazer você mentir. Então você só vai ouvir. Quantos aqui já tiveram a experiência de agonizar em oração? Eu não vou levantar minha mão, não quero que você levante a sua mão. Agonizar em oração, num estágio muito além daquilo que você possa imaginar. Eu tinha 7 anos e vi meu pai agonizando. Lá em casa não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, era fogão de lenha. E eu, como menino, tive sede. E tinha o filtro d'água na cozinha. A casa era uma casa grande, uma parede toda torta, feita de pau a pique. E eu passei pelo quarto do meu pai junto com a minha mãe, e a porta não tinha tranca, apenas ficava encostada. E eu escutei... Eu fiquei assustado. E eu
Na minha curiosidade, fui abrir a porta devagar e vi meu pai com a cara no chão, uma poça de lágrimas, agonizando em oração. E eu fiquei em pé ali até o meu pai terminar de orar. E eu perguntei, meu pai, o que está acontecendo, meu pai? Ele falou, filho, eu tive uma saudade muito grande do céu. E eu perguntei a ele, mas você nunca foi no céu? Ele falou, já fui muitas vezes, filho. Toda vez que eu dobro meu joelho para orar, eu vou no céu. E hoje eu senti saudade do céu. Sabe, irmãos, nós estamos apenas nos artelhos molhados. Deus quer nos levar a um estágio mais longo. Deus quer nos dar um progresso ministerial muito maior. Que o Senhor possa encontrar espaço para que possamos dizer, Senhor, mede 1000 curvas do Senhor, entre nas águas. Senhor, mede mais 1000, deixa eu continuar, segura a minha mão, mede mais 1000, terceira vez, Senhor, deixa eu continuar. Senhor, agora eu não vou poder mais continuar, mas me sustenta, que eu quero nadar nas águas purificadoras. Eu quero nadar nas águas do Espírito. Eu quero me aprofundar mais no Teu conhecimento. Eu quero sentir muito mais a Tua presença, Senhor. Eu quero sentir, Senhor. Eu quero viver esse momento, Senhor. Não seja mais a minha vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, Senhor. Eu quero prosseguir, Senhor. Eu quero estar em Tuas mãos. Eu quero estar onde Tu queres que eu esteja, Senhor. Deixa, Senhor, me permita passar pela prova dos estágios, Senhor. Eu estava ouvindo uma médica falando sobre Covid-19 e perguntaram a ela. Ela fala em inglês, mas você pode ler a tradução. Isso vai melhorar? Ela disse, nunca mais. A terra nunca mais será a mesma que estava em dezembro de 2020, de 2019, não será a mesma. E tem muito crente que não passou nem no primeiro estágio ainda. Eu quero até acreditar que tem crente aqui que já passou em alguns desses estágios. Eu quero acreditar. Do outro lado da tela, eu quero acreditar que tem alguém que já passou em alguns desses estágios. Mas ainda não passou, queira passar. Fala, Senhor, eu não estou satisfeito molhando apenas os meus artelhos. Eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero mergulhar. Vamos ficar em pé. Essa bênção apostólica para você que está em casa. O grande amor de Deus. A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Que 1700 e tantos anos viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruído daquilo que a gente pensa que é assim. Repita agora, o lírio nunca foge.
Planta, não foge. Planta, não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.